resposta pode ser o início da sua transformação. O que está faltando para você? Capacidade, disposição, permissão, sair da dependência emocional? Quando você entende o que está faltando para si mesmo, você começa a entender e aí você começa a completar essa transformação. Enquanto vocês não entenderem o que está faltando, o que está faltando sentir, o que está faltando se completar, aonde eu estou em falta comigo mesmo, eu não consigo começar uma transformação. Então, assim, eu quero contar uma história para vocês aqui. Eu tenho uma paciente que agora já não é mais minha paciente, já está contando outras histórias da vida dela. Então, assim, eu vou colocar o nome dela aqui, a Carla. Uma paciente, ela foi muito especial para mim. Carla vivia um casamento onde ela se sentia invisível. Ela dizia: Lucimara, eu não tenho valor. Tudo que eu faço nunca é o suficiente. Ela chegou com esse relato, porque é uns 6 meses atrás para mim, tá? Com esse relato. Ao longo do nosso trabalho, ela percebeu que o problema não era a forma como os outros a viam, e como ela mesma se enxergava. Quando Carla começou a resgatar a própria capacidade, a disposição e se deu a permissão, tudo mudou, porque tudo transformou. Hoje ela é uma mulher que se olha no espelho e diz com orgulho: eu sou o suficiente, por mim e para mim. É muito importante vocês entenderem, por mim e para mim. Imagina que a pessoa que você mais ama, essa pessoa, simplesmente ela pode te limitar. Às vezes a pessoa que você mais ama é a pessoa que te causa mais dor, né? Então Carla me ensinou que nenhuma história está perdida. Todos nós temos chance de recomeçar. Eu aprendo muito com meus pacientes. Eu aprendo muito com vocês. Eu aprendo muito com a live que a gente faz juntas, né? Então, assim, quando eu preciso estudar, eu sempre me baseio em uma pessoa ou até mesmo em mim, porque eu sou humana. Sérgio Fernando, bem-vindo, Sérgio. E, gente, eu quero curtida nessa live de hoje. Eu quero muitos corações coloridos. Dani Rodrigues está entrando, a Raquel, né, a Andréia. Então, assim, eu me pergunto, quero saber de vocês, qual a área da sua vida que você mais presta atenção? No seu relacionamento, na sua carreira, na sua autoestima? Respondam para mim. Compartilhe aqui no chat. Eu quero entender e eu quero falar diretamente com vocês. Qual a tua área da tua vida que você precisa de mais atenção agora? Relacionamento, carreira, autoestima? Vamos lá, vamos perguntar aqui para a Joranda, para a Rose, para a Nair, para Maria Socorro. Olá, Maria. Qual área da tua vida? Então, quando a gente começa a entender a história da Carla, né, essa paciente, a gente começa a entender que o que faltava para ela, capacidade ela tinha, disposição ela tinha, mas ela não tinha permissão, né, porque ela não se sentia suficiente. Quando tu não se sente suficiente, tu vive essa vida, né? Você olha no espelho e não consegue sentir orgulho, não se acha suficiente, não consegue ter energia, aí começa a cair energia, começa a vir as dores. E quais são as dores que vêm? Eu vou falar para vocês agora, vou responder essa pergunta. Tem aqui, ó, vou responder a pergunta aqui. Qual a dor de não se sentir suficiente? A dor de não se sentir suficiente é muito triste, Ângela, tá? Essa dor vem com uma crença que foi implantada geralmente no longo da nossa vida. Vamos colocar lá na nossa infância. Olá, João Vitor. Olá, Laurinda. Essa dor, ela vem implantada lá na nossa infância por críticas demais, comparação, ignorando tua vontade, não te dando permissão. Faça isso por mim. Aí você vive a vida toda fazendo a vida por alguém acontecer
e a tua vida não acontece, né? E aí cria o que? Uma dependência emocional. Então eu quero dizer algo para vocês, que você é boa, você é suficiente, não porque os outros dizem, porque existe algo dentro de vocês incrível, maravilhoso. Todo mundo nasceu para ser suficiente. E o que é ser suficiente? É uma transformação. Não busca a aprovação de ninguém. Ser suficiente não é buscar a aprovação de ninguém, é enxergar o valor dentro de si. Todo mundo tem o valor. Hoje eu perguntei para uma paciente minha por que ela esperava a validação de fora, enquanto tudo que ela precisava estava dentro dela. Tudo. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. Tudo, 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 tudo. Né? Ana Paula. Então, um beijo, Ana Paula. Então, o que é a dependência? O que traz a dor da dependência emocional? O medo de ficar só. Sempre acaba se entrando em relacionamento tóxico com medo de ficar só. Esse medo de ficar sozinha vem uma ideia que você precisa de alguém para ser completada. Nós precisamos sim de alguém, mas não para ser completada. Isso é uma mentira. Isso é a solidão, tá? Que vem a ausência de outra pessoa. Isso é uma desconexão apenas com você mesmo. Sente que você apenas está desconectada com você mesmo. Quando você está desconectada com você mesmo, você percebe, sabe? Você acha abandonada, rejeitada, não encontra em si mesmo, não acredita no amor, não acredita que vai aparecer alguém e aí você começa a aceitar migalhas, né? A pergunta que eu te faço é: você está pronta para amar a si mesma em primeiro lugar? Você está pronta? Quando você está pronta, muitas pessoas vão sentir tua falta. Muitas pessoas... Olá, Aninha. Muitas pessoas vão sentir tua falta. E aí, se colocar em primeiro lugar, às vezes gera muita dor no outro. Porque qual a diferença de você chorar com alguém e de você rir com alguém? Quando você chora com alguém, você está na dor. E essa pessoa está observando a tua dor. Quando você ri com alguém, você está num palco a qual você está brilhando. O assunto é sobre o quê? O assunto é sobre mulheres. Hoje eu trago para vocês, né, as dores emocionais que vão, essas patologias que vão somar no físico, que eu vou falar logo mais. Primeiro eu estou dando uma introdução do emocional, né? Depois eu vou falar para vocês as dores. E aí vem as dores. Dor no ombro, dor de cabeça, enxaqueca, que vai somatizando simplesmente de se sentir só, de um abandono completo, de não se sentir suficiente, de se colocar em primeiro, segundo, terceiro lugar, nessa vontade que a pessoa tem de ser legal com alguém e esquecer de si mesmo, sabe? Nilvana Lopes, boa tarde, Nilvana, bem-vinda nessa live. Nilva, sofro muito de dependência emocional, moro sozinha e sinto muita solidão. Entra, Nilvana, a partir de hoje você vai entrar no link e vai estar o meu WhatsApp, tá? Você vai entrar no meu WhatsApp. Eu abri agora, dezembro, janeiro, fevereiro, são 15 vagas, são 15 inscrições para tratamento individual, somente 15 mulheres. Janeiro, fevereiro, março eu vou trabalhar com mulheres, tá? Vamos trabalhar a dependência emocional, o medo de ficar só e as dores, tá? Todas as dores que você começa a enfrentar por si. Por quê? Porque somatizou, cansou. A necessidade é quando você sente culpa por se colocar em primeiro lugar. Então, essa culpa, na verdade, ela é uma armadilha que fomos, né, ensinada a cuidar dos outros. E aí, se você cuidar muito de você, você vai ser egoísta. A autoestima, Rose, é só uma consequência, tá? A autoestima é uma consequência
que vai acontecer automaticamente no teu corpo. O que você precisa entender é que a culpa, sabe, de colocar tuas necessidades em primeiro lugar, ela acaba somatizando uma doença. Obrigado por essa flor, Eduardo. Muito obrigada. Eu nunca esqueço de você nas lives, tá? A necessidade, então, na verdade, é uma armadilha que nós fomos ensinada que cuidar de nós mesmos é um egoísmo. Então, eu cuidar de mim, eu me colocar em primeiro lugar, é um egoísmo? Não, é um ato de coragem. É um ato de amor, é um ato de responsabilidade. A minha consciência, a minha mente, ela se torna assim uma luz tão grande quando eu me coloco em primeiro lugar. Eu quero que vocês pensem nisso, né? Eu diria assim que quando você começa a dar tudo para o outro, você se torna um copo vazio. E esse copo vazio de energia, de emoções, ele se esvazia muito rápido. Mas para encher esse copo, você fica com sede, mas você não deixa, não se permite a colocar água nesse copo. E muitas pessoas que eu atendo, de início, chegam até mim com essa exaustão, com esse vazio, não tendo mais nada dentro delas. Tem capacidade, tem permissão, tem vontade de fazer algo diferente, mas simplesmente, né, é um copo vazio, é um corpo vazio, é uma mente vazio, é um corpo que não tem calor, sabe? Então, quando vocês começam a cuidar de você em primeiro lugar, tudo volta a ficar mais leve. Vocês já viram esses vídeos que passam assim, que vocês olham ali no Facebook, no Instagram, no TikTok, essas redes sociais que eu estou aqui com vocês, aquelas pessoas que saltito, que feliz, que fazem. Por quê? Porque nesse momento elas estão conectadas com essa luz. E quando alguém tira essa luz, é aqueles que choram com vocês, que dizem, coitadinho, coitadinha da Rosane, está passando uma dificuldade. Como é bom, né, eu ir lá dar uma palavra de apoio, mas o bom seria não fazer isso. Seria dizer para essa pessoa, levanta dessa cama e brilha. Não há um mundo lá fora. A dor de repetir esses ciclos tóxicos, né, que muitas vezes eu não estou falando de relacionamento, eu estou falando de família, eu estou falando de trabalho, eu estou falando de situações em que você fica sofrendo por si mesmo. Você mesmo se faz sofrer. Você não consegue. E a pergunta que eu deixo para você, será que você está aceitando menos do que você merece? Porque tem medo de ficar sem nada? Esse medo de ficar sem nada te levou o quê? A não permissão, tá? A dor de não ser vista, de não ser ouvida, que me perguntou, que foi a Carla. Essa sensação de invisibilidade, ela é devastadora, Carla. Eu sei porque pode ser um reflexo de como pode ser tratada, como ser valorizada, né? Nós precisamos aprender a nos valorizar. Quando eu me valorizo, as pessoas ao meu redor também começam a enxergar isso. Então, se você não está sendo valorizada, você não está se valorizando. Então, quando você... Obrigado, Eduardo, por todas essas curtidas. Muito obrigada. Então, quando você se valoriza, você começa a enxergar e a tua energia muda. É que nem colocar os pés na grama, muda a energia, vai mudar, vai tirar o cansaço, vai melhorar. A culpa dos erros do passado é algo que eu trato também lá dentro. Começa assim, ó, você tem vontade, mas você segura essa culpa. Porque se você mudar, né, pode ser que essa culpa se torne a tua melhor amiga. Eu trataria da mesma dureza como eu trato a mim mesmo? Beijo, Nina. Então, são tanto aprendizado que a gente precisa entender. E às vezes as pessoas dizem assim, mas doutora, isso tudo eu sei. Eu sei que você sabe.
Mas tem técnicas para tratar tudo isso. E precisa ser tratado. Não tem como simplesmente sumir essa dor emocional do nada. Não tem como, tá? E agora vamos para uma parte aqui que eu tenho muitas perguntas. A dor de não se sentir o suficiente, qual o impacto que ela te traz no físico? Preste bem atenção. A dor de não se sentir suficiente, ela começa com ansiedade e insônia. A sensação constante de não se sentir o suficiente ativa o sistema nervoso. A preocupação excessiva, ela vai dificultando o sono. Você não consegue mais controlar o sono. Por que você não consegue mais controlar o sono? Porque você não tem controle da tua vida. Então, as pessoas que não têm controle do sono, elas não têm controle da vida. E se elas não têm controle da vida, ela começa a se sentir nesse nervosismo, nessa preocupação excessiva, nessa dificuldade de sono, e aí nós temos uma ansiedade. Nós temos uma insônia já, que se torna uma patologia de não se sentir o suficiente, tá? Outra, fadiga crônica. A fadiga crônica, Paulo, é a autocrítica constante. A autocrítica constante, ela desgasta o corpo, levando a um cansaço profundo. Então, essas pessoas chegam para mim e digam, doutora, eu tenho um cansaço constante, eu tenho um cansaço profundo. Na verdade, ela tem uma autocrítica tão constante que ela desgasta o físico. Agora, um físico desgastado, ele não tem mais luz, ele não tem energia. E aí essa pessoa tem uma fadiga crônica, vai fazer um exame clínico, vamos ter lá ferro baixo, não tem energia, não tem vitalidade, vai dar uma ferritina, um ferro baixo, tá? Então, vai faltar vitaminas, porque não tem mais, é muita crítica constante, desgasta o corpo, tá? Vamos lá, problemas de pele, acne. Então, daí nós temos um estresse. O estresse aumenta muito o cortisol e essa pele vai ficar suja, vai inflamar, vai ter muito acne. Porque aí o que acontece? Os hormônios começam a entrar em desequilíbrio, tá? Então, os hormônios começam a entrar em desequilíbrio e nós vamos ter uma pele feia. Por isso que uma pessoa amada, desejada, feliz, autêntica, dona da sua verdade, que a verdade ela é minha, a verdade da Maria Gomes é dela, a verdade do Eduardo é dele, a verdade da Terezinha Bruno é dela. Todos nós temos uma verdade. Todos nós somos responsáveis pela nossa verdade. Todos nós temos uma explicação para a nossa verdade. Quando que a gente começa a adoecer? Quando essa verdade começa a ser do outro. E você começa a dar muita razão para o outro sem colocar a sua verdade na mesa. Você começa a viver uma vida que não é sua, é uma vida do outro, tá? E aí vem a fadiga crônica, o cansaço, o desgaste do corpo, tá? A luta para provar o próprio valor. A luta leva a um esgotamento físico e mental muito grande, né? Fica sempre um estado de alerta. A luta para provar o quê? A gente não é tão importante assim, nem eu, nenhum de vocês. Nós não somos tão importantes que nós precisamos lutar. Aí já vem uma dor. Por que eu vou lutar a minha importância, me levar a um esgotamento físico e mental? Por que isso? Né? As pessoas ficam lutando para uma luta interna para provar algo. Mas provar para quem? Se nem me reconheço. Né? Se as pessoas não param para se conhecer, eu quero provar algo, mas por que eu tenho que provar algo? Se eu sei da minha essência, se eu me reconheço, quando eu preciso provar algo, é porque eu não me reconheço.
É porque eu não me reconheço. Não tenho conhecimento do que eu realmente quero. Aí eu levanto, né, esgotada fisicamente. Temos aqui a dependência emocional. Os impactos. Que me perguntou foi a Ângela aqui do Facebook. A dependência emocional, ela já vai para o trato digestivo, tá, Ângela? Como gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritado, devido à tensão emocional constante. Então, dependência emocional, ela vai para o trato gastrointestinal, a gastrite, né? Já não se sentir suficiente, ela vai para a parte de insônia, de cansaço, de pele, tá? Pele, cansaço, fadiga, não se sentir suficiente. Dependência emocional vai para região digestiva, tensão muscular, tá? Principalmente nas costas, nos ombros, no pescoço, porque começa a carregar emoção e peso num relacionamento desequilibrado. Então, sentiu tensão no pescoço, conversa com o teu corpo. O que está acontecendo? Que eu estou carregando, que está me dando esse desequilíbrio e no que eu estou dependendo emocionalmente de alguém, tá? Eu não tenho como resolver algo que está fora de mim. Eu não tenho como resolver algo que não está na minha dependência, tá? Eu não tenho como resolver, eu não tenho como pegar a minha melhor amiga que está acima do peso e colocar ela no peso. Dizer, olha, vamos para academia juntos, vamos fazer uma dieta junto, vamos fazer alguma coisa, um tratamento, vamos, mas ela não tem como fazer o corpo dela mudar, porque não está na minha capacidade disso. Então, eu só posso fazer algo comigo. Eu só posso mudar algo dentro de mim. Eu só posso mudar uma ideia, um fato, na minha percepção. Pode acontecer um fato, 5 pessoas, 3 pessoas, 10, 15, 20 pessoas visualizarem esse fato. O fato é um só. A percepção desse fato é diferente para cada uma. Todas estão erradas? Não. Porque cada uma tem a sua percepção daquele fato. Cada uma tem uma lógica daquele fato. E todas estão certas. E é isso que a gente tem que entender. Quando a gente entra num assunto impactante, um assunto estressante, né, que você vai lá, né, acaba com teus hormônios naquele momento, tentando fazer o outro entender, entenda que a percepção é dele, né? O peso emocional, o desequilíbrio emocional que ele traz é dele, não é de vocês. E aí vai ter uma tensão, sim, muscular, principalmente nas costas, nos ombros, no pescoço, porque vai carregar emoção de um relacionamento desequilibrado. E quando eu falo relacionamento, é qualquer tipo de relacionamento, e aí vai alterar os teus hormônios. E com isso vai desregular, né? Mulheres que têm menstruações desreguladas, impacto de estresse, homens que começam a ter um baixo libido, uma sensação de impotência, tudo isso está relacionado ao quê? A uma dependência emocional. E vai desequilibrar, e vai levar uma patologia, e vai levar uma doença. Então, quando você se prende emocionalmente a outra pessoa, seu corpo vive constantemente um estado de ansiedade, de medo, de perca, de desequilíbrio, tá? No seu sistema nervoso interno. Entenderam isso? Eu quero que vocês respondam para mim se vocês entenderam o quanto é importante, sabe, curar a dependência emocional. O quanto é importante colocar o mundo à frente de si e ter a noção que você tem que sair desse local. A Cleusa, Rui Alemão, tá? Agora vamos colocar assim, quando eu coloco todo mundo na frente de mim,
quando vocês colocam todo mundo na frente de si mesmo, quais são os impactos do físico? Aí temos exaustão externa, tá? Aí a pessoa começa a falhar quando você não prioriza teu descanso. Aí nós temos doenças autoimunes, como lúpus, artrite. Começa a surgir também necessidade da sobrecarga, começa a aumentar o peso ou emagrecimento excessivo. Então, quando você começa a colocar o mundo à frente de si, já é outro tipo de patologia. E teu corpo, o tempo todo, ele conversa com você. O tempo todo, ele vai tentar te avisar que você precisa mudar alguma coisa. Obrigada por esse presente, Helena. Helenira. Obrigada. Então, assim, exaustão externa. O corpo começa a falhar. O corpo começa a cansar de você. O nosso corpo começa a cansar de nós. Obrigada por esse presente. Eu adoro quando vocês me mandam presente. Eu gosto também dos coraçõezinhos, das curtidas de vocês. Então, agora vamos negligenciar, tá? Que o corpo começa a sinalizar. Vocês devem dizer aqui comigo, doutora, meu corpo não fala nada. Isso que você está falando não é uma verdade. As doenças não têm nada a ver com o emocional. E por que você faz um exame, muitas vezes, e o médico diz que você não tem nada, não tem patologia nenhuma. E você continua sentindo todas as dores. Por quê? Porque está ligado ao emocional. O emocional dá todo o comando. O nosso emocional, ele é algo que está ali, ó, acompanhando o nosso ciclo o tempo todo. Repetir ciclos. Qual o impacto no nosso físico? Esse ninguém perguntou, mas eu acho muito importante falar para vocês. A hipertensão arterial, o nosso sistema emocional, ele vive situações repetitivas, tá? Então, quem não conhece alguém que toma um remedinho para pressão? Quem não conhece, né? Então, assim, ó, vai repetindo tanta coisa dolorosa que aumenta a pressão sanguínea. E como aumenta a pressão sanguínea, essa hipertensão arterial vive com essa pessoa. Mas ela está sempre repetindo situação que ela sabe que ela tem que botar um ponto final e ela não consegue por causa da dependência emocional. Então, essa situação repetitiva, dolorosa, ela vai aumentar a pressão arterial. Ela aumenta a pressão sanguínea. E por que uma pessoa tem uma pressão tão baixa, doutora? Porque ela simplesmente quer apagar. Ela não quer visualizar o que está acontecendo com ela. São aquelas pessoas que têm sono quando algo acontece porque ela simplesmente quer apagar. Ela só quer acordar depois que alguém já resolveu aquilo para elas. Ela quer acordar depois que aquilo ali já passou, porque tem que enfrentar. E enfrentar conversas difíceis é difícil. Tem certas conversas que precisam ser enfrentadas na nossa vida. E conversa difícil é para adulto, não é para criança, não é para adolescente. E o que acontece quando uma pessoa tem uma dependência emocional? Ela não se encontra com adulta. Ela ainda é uma criança que precisa tratar essa criança que deve estar ferida em alguma fase de 0 a 7 anos, de 7 a 14. É uma criança e um adolescente que está ferido dentro dela. E enquanto não tratar, não consegue sair dessa dor emocional. Obrigado, Imperador, por essa flor. Beijinho para você. Então, assim, quando você quebra esses ciclos tóxicos, o corpo, né, sofre um impacto. Opa, algo mudou. Então, agora eu vou voltar a uma atividade.
A gente consegue, eu já tive pacientes que chegaram até mim sem poder enxergar, sem caminhar, porque não tinha permissão de caminhar, não tinha permissão de enxergar, porque não eram vista nem eram ouvida. Como isso adoece o nosso corpo, né? Agora, falando em não ser vista nem ouvida, o que vocês acham? Vamos lá, imperador. O que você acha que vai ocasionar no físico de uma mulher? Eu tô falando de uma mulher, tá? Que eu tenho novidades para homem, mas só em fevereiro. Uma mulher que ela não é vista e ela não é ouvida. Qual o impacto do físico? Vocês que acompanham minhas lives já sabem um pouquinho que eu passo para vocês. Feliz sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia da saidinha da sexta, né? Mas hoje eu não vou sair na sexta-feira. Problemas respiratórios? A dificuldade de respirar, a sensação de sufocamento devido à repressão emocional por não ser vista, por não ser ouvida. Quem que não conhece alguém, né? Érica Amorim, que tem problemas respiratórios, né? Tem dificuldade, sensação de sufoco, aquela pessoa que suspira, dependência emocional. Dependência emocional. E tem muita gente que sabe que é bem complexo, que poderia encontrar uma ajuda, mas prefere ficar nessa dependência emocional, porque daí fica coitadinha. Acho que o distúrbio alimentar eu já falei. O distúrbio alimentar, ele fica simplesmente quando a dependência emocional, o impacto no físico é dependência emocional, é gastrite, úlcera, intestino irritado, é não ser ouvida, tá? Não ser vista, ele vai lá no impacto da respiração, da garganta e da depressão imunológica. Você sabe o que é depressão imunológica? É quando o corpo enfraquece e deixa todas as infecções tomarem conta. Quando aquele corpo enfraquece tanto, essa pessoa está tão desgastada, está tão cansada, que simplesmente toda a imunologia desse corpo enfraquece. Sabe? Daí pega todas as infecções. São aquela pessoa que nem deu frio, ela disse, estou resfriada porque peguei um vento. Isso não existe, tá? Não existe isso. Existe sim uma pessoa que não é vista, que não é ouvida e que tem um impacto físico, respiratório e doenças de garganta. Tá? Uma mulher que ela precisa dialogar com alguém e essa pessoa bloqueou, não falou, não deu a ela a atenção, ela vai ter um problema de garganta. Vai fechar a garganta dela, porque ela precisava falar naquele momento. Problemas de tireoide, ela precisa falar o que ela pensa. E ela não fala porque ela não consegue colocar ali a voz dela em primeiro lugar. Veja o quanto isso é importante nós entendermos, né? Então, depressão imunológica, vocês aprenderam também, né? Quando você sente que não tem voz, que não é valorizada, que o seu corpo reflete nessa repressão, a garganta e o peito. Garganta e peito, tá? Agora vamos colocar outra dor que acompanha muito as pessoas. É a culpa pelos erros passados. Aí vem a dor das costas, a enxaqueca e os problemas cardíacos, como a arritmia devido ao estresse emocional profundo. Como somatizou, né? E aí ela dizia assim, mas problemas de coração não tem nada a ver com meus hormônios. Tem tudo a ver com os hormônios. Teve uma queda, teve um peso emocional, teve uma culpa. Culpa de não dar certo
E quando era para dar tudo certo, o que que você fez? Você saiu fora porque não era permitido dar tudo certo. Você se colocou, você se tirou pela dependência emocional. O Berador me enviou outra rosa. Obrigada. Então tá muito florido minha sexta-feira hoje. Né? A arritmia devido ao estresse, né? A explicação, a culpa prende você no passado, gerando uma carga emocional tão pesada que o corpo começa a responder com dores e disfunções, né? Vamos outra lá. Sentir-se perdida sem saber quem você é. Esse, de todas as dores, essa, eu acho que é a pior dor. Quando você não sabe quem você é. E se eu perguntar para todos vocês agora aqui, né? Quem é você? Quem é você? Quem é você? O que você me responderia? Quem é você? Quem é você? Como que você descreve você para você mesmo? Como que quando você olha no espelho, como que você se vê? Quem é você? E as pessoas dizem assim, eu sou, mas quem? Como que você se enxerga? Qual a tua energia? O que você sabe que a partir de hoje você não tem que colocar culpa em ninguém, você tem que colocar responsabilidade em você e saber qual ação que te leva àquele sonho. As pessoas não sabem sonhar. Eu vejo um desequilíbrio muito grande entre o sonho e o que vive no teu agora. O teu agora é aquilo que você vai aceitando e vai vivendo, e vai dormindo, vai acordando, vai se alimentando, vai dormindo, vai acordando, vai se alimentando e vai vivendo. Mas quem você realmente sente vontade de ser, você não consegue, porque vai desagradar outras pessoas, e aí nós temos a dependência emocional. Alguém vai sofrer. E para alguém não sofrer, você acaba simplesmente sofrendo você. Então, se sentir perdida, sem valor, ele vai trazer cansaço, problemas imunológicos, distúrbios hormonais. É quando o corpo entra em desequilíbrio, que já não conecta a necessidade das emoções. Sabe, são mulheres que têm distúrbios hormonais, mulheres que entram na menopausa antes da hora, tá? Porque elas não sabem quem elas são. Lucimar, eu entrei na menopausa com 45 anos, então isso quer dizer que eu não sei quem você é. Com certeza, você não sabe quem você é. E por não saber quem você é, o teu corpo simplesmente perdeu todos os teus hormônios. E sem hormônios não tem energia. Não tem energia. Não tem capacidade, não tem permissão, não tem... Quem é você? Qual é a clareza de quem você é? O corpo reflete nossa desconexão e manifesta apatia, baixa vitalidade. Veja quanta coisa acontece quando você não sabe. Agora vamos falar de um ponto pior de todos ainda, a rejeição, né? O que essa rejeição impacta no físico? Olá, Regina. Boa tarde, Regina. A sensação de aperto no peito, rejeição ativa. Então, o que acontece com o cérebro? Ele associa a dor física. Então, se eu me sinto rejeitada por alguém, ele transforma essa rejeição numa dor física. E a dor que só quem sente pode dizer o quanto essa dor é doída. Quem nunca passou por uma rejeição, quem nunca teve que se rejeitar a algo quando tudo ia dar certo, rejeitar aquela situação, rejeitar a si mesmo, não pode falar. Porque somente quem sabe como é dor, como essa dor é grande,
ela é em você, porque você está sentindo. Então, mesmo que você venha contar para alguém, esse alguém nunca vai entender essa dor. Nós, como profissionais, estudamos essa dor, mas não conseguimos avaliar, porque a dor, ela é tua. E você tem que ter a permissão de dizer que quer mudar isso, não pelos outros, mas por você. A dor crônica, como a fibromialgia, ela está ligada às emoções reprimidas e à rejeição. Então, quando chega uma mulher até o meu consultório e diz para mim, Lucimara, já tentei todos os remédios do mundo, eu tomo uma quantidade de medicamento incrível e essa dor da fibromialgia está me matando. Eu tenho toda a clareza para dizer para ela que as emoções reprimidas, da rejeição, da dependência emocional, ela não tomou essa cápsula. A cápsula de controlar a dor e a emoção. A cápsula de simplesmente dizer, a partir de hoje, alguém vai sofrer, mas eu vou parar com essa dor. Porque para parar essa dor, alguém vai sofrer. E essa pessoa fica sofrendo, para simplesmente o outro não sofrer, tá? Então, controlar a dor emocional da fibromialgia vem do querer, admitir que essa emoção reprimida, que essa rejeição, ela precisa de uma explicação, ela precisa de uma resposta clara de todo esse sofrimento, e o teu cérebro precisa processar essa rejeição e entender, e você tem que saber que você tem que sair daquele ponto, que está ali cheia de espinho, doendo, maltratando todo o teu corpo, o tempo todo. O tempo todo. Você sente como se tivesse espinhos. Eu já tive pacientes que disseram para mim como se tivesse simplesmente beliscando, apertando o tempo todo o corpo dela, como se tivesse toda moída. Claro, tá reprimindo toda essa rejeição, né? E o nosso cérebro vai processar como uma dor física. Tá? É aqui, ó. Falta de propósito na vida. Quem de você que não sentiu falta de propósito na vida, né? Deve assim, todo mundo. Eu acho que a gente foi educado para sofrer, né? Aline Almeida. Um beijo, Aline, seja bem-vinda. A gente foi educado a sofrer. Parece que nossos pais nos ensinaram que sofrer é normal, mas não é normal, gente. É que o nosso cérebro, até eu estava lendo que saiu no jornal de hoje, tá? Vocês podem procurar no jornal de hoje, que o humano, ele tem uma grande capacidade de aceitar a dor e achar que é normal e conviver com ela, tá? Então, isso se tornou muito normal. A falta de propósito na vida, ela dá desânimo físico. Então, uma pessoa diz assim, ai, doutora, eu tô ai, tô procrastinando. Não, você está com falta de propósito na vida, simplesmente isso. Algo que está acontecendo ali não está te motivando e dá uma sensação que a vida não tem impacto. E aí gera a energia negativa. Entenderam? Gera uma energia negativa porque não há sensação de vida. Não há sensação de vida. E aí nós temos a dor nas articulações. Falta de propósito na vida. Pensa agora numa senhora que já está com uma certa idade e dói todas as articulações dela. Veja, pergunta para ela se ela conseguiu chegar no propósito de vida dela ou se a vida dela aconteceu, foi acontecendo conforme o deitar, acordar, dormir e viver, e ela não fez o que ela queria na vida dela. Hoje, pergunte para alguém
que tem dor nas articulações. Qual foi a falta de propósito da vida dela? Veja quanto é importante procurar uma terapia logo cedo, porque se você não procurar uma terapia logo cedo, quando chegar a uma certa idade, você vai estar carregando tanta falta de propósito na vida que as tuas articulações emocionalmente carregam esse peso sem direção, né? Doenças como a desconexão emocional, uma falta de foco, um esquecimento, começa a esquecer tudo. A ausência de propósito faz o corpo perder a vitalidade, adoecendo com uma facilidade tão grande. É muito rápido que uma pessoa adoece. Recuperar uma pessoa leva um certo tempo, mas adoecer é muito rápido, gente. Nós precisamos ter muito cuidado consigo. Deixa eu alguma pergunta de vocês aqui. Ou estou sendo muito clara, ou vocês não estão me fazendo pergunta. Né? Muito claro, ou vocês não estão sendo pergunta. Tema da doutora Andréia Araújo. Bem-vinda, Andréia. Então, a gente começa a refletir a estagnação emocional, manifestada em sintomas de ansiedade e desânimo, porque o tempo vai passando e nada muda. Nada muda. E quando nada muda, o nosso corpo vai demonstrar emoções mal resolvidas e vai transformar em doença física. E para curar o corpo é essencial cuidar a mente das dores emocionais. É algo muito impactante. Sinto muitas dores no corpo, já tomei vários remédios, já fiz até infiltrações na coluna para ver se ajuda, porque o médico fala que a coluna nunca mais alivia. Aline, realmente a coluna, quando ela chega nesse desgaste, né, ela já desgastou, ela vai trazer uma sequela, mas a dor emocional está ali, estagnada, tá, Aline? E você tem uma foto aqui junto com outra pessoa e parece muito pouco o teu rosto, senão eu poderia fazer uma análise para você do teu traço de personalidade. Tive depressão, tenho diabetes, o último grau da ansiedade. Mas aí vem, ó. Quem tem diabetes não gera por si só a vitamina B12. Ela tem que ser suplementada, tá? Se tem falta de energia, tem falta até tem capacidade, mas não tem permissão. Então, temos que parar. Vou ver aqui, Aline, e ver essa depressão. Se você mudar a tua vida, né, completamente hoje, você está pronta para isso? Simone Porto. Boa tarde, Simone. Você está pronta para isso? É muito importante, por que são 15 pacientes que eu trato por sessões, por meses, né? E é tratamento individual, tá, gente? Não é nada de grupo terapia, é individual. 15 pessoas que eu vou me focar. Por quê? Porque às vezes querer não é o suficiente. A minha mente tem que aceitar, sabe, que eu preciso liberar essa emoção que a vida toda eu guardei ali dentro. E que essa vida vale a pena ser vivida. Eu tenho muitas dores no corpo, mas é só as emoções, Simone. Claro. Aí o corpo tem que entender que ele precisa do acompanhamento, porque às vezes não é dinheiro. Até mesmo porque todo o tratamento você faz com 12 vezes R$180. Isso dá uma média, se você colocar, de R$6 por dia. R$6 por dia você gasta fácil. É o preço de um café, né? Agora, R$6 por dia, todo mundo gasta R$6 por dia. É muito difícil alguém que não gaste R$6 por dia. Mas
Viver uma forma segura, plena, conectada, não é o dinheiro que não faz você fazer o tratamento. É o medo da mudança. O medo da mudança. Então, todas as dores, eu não vou precisar mais tomar remédio se eu fizer o tratamento. Você vai ter que fazer reposições, sim. Mas reposições, não medicamento. Porque o medicamento, ele vai te medicar para você se manter. Mas a reposição, ela vai alinhar. Ela vai tratar profundamente. É uma ferramenta terapêutica que lhe dá uma reprogramação mental, tá? E aí, nesse protocolo, eu acompanho profundamente todo o alinhamento energético, com suporte personalizado. Você acaba se conectando com aquilo que você merece. Só que você tem que saber o que você merece. O que você merece? E aí entra a permissão. Sim, é o que eu mais quero, não aguento mais viver assim. Entra lá na bio, tá? A bio tem o meu WhatsApp. Você vai entrar lá e você vai dizer que você é a Aline, né? E a gente começa a tratar. Análise corporal. Primeiro, nós vamos ter que entrar na mente inconsciente, porque consciente você já conversou com vários médicos, consciente você já conversou com um psicólogo, você já procurou todos os lugares e não teve retorno. Por que você não teve retorno? Porque a forma de viver ali, ela tem que ser mudada. E aí tem que ter a tua permissão inconsciente de acreditar que há esse alinhamento. Ela tem que entrar lá na tua dor emocional e dizer: Aline, isso é passado. Você tem permissão para mudar esse passado. Porque senão a vida fica repetindo, e aí vem insegurança, vem desconforto, vem não merecimento, e vai somatizando, e você não sai do lugar. Quantas vezes já tentou viver e não sai do lugar? A nossa live terminará em 4 minutos, gente. Que pecado. Tava tão bom hoje, mas 4 minutos, né? E então eu vou deixar vocês, então pensem comigo. Vai dar em torno de R$6 por dia, que é um café, né? E você pode mudar a tua vida, tá? Eu tenho tratamento no boleto, tratamento no cartão, várias formas. Então, Lucimara, eu não tenho mais cartão. Não é desculpa, tá? E se você não mudar no primeiro mês, não se conectar com você mesmo, não tem problema. Tudo que você foi investido, ele é devolvido a você, porque eu tenho certeza do meu método. Eu garanto que eu mudo as pessoas, porque já mudei muita gente. Muitas mulheres que se sentiam impotente, incapaz, insatisfeita e hoje tem uma vida plena. Deixa eu tentar fechar aqui. Temos 3 minutos, então eu faço questão de acompanhar cada paciente de perto. Quem é minha paciente que está na live sabe, eu acompanho de perto, por isso que eu estou abrindo apenas 15 vagas, tá? Individual. No momento que essas 15 vagas serem preenchidas, fechou, acabou, né? Eu preciso simplesmente tocar o coração de cada uma para elas terem a decisão de transformarem suas vidas, porque não é por mim, é por vocês. Cada uma sabe o que precisa resolver, mas a mente acaba ocultando e você acaba colocando foco em outra coisa para achar que é aquilo que é o motivo pelo qual você não muda. E às vezes o motivo é pequeno, muito pequeno, tá? Muito pequeno. Eu quero agradecer a todos que estiveram comigo, tá? E espero que vocês tenham entendido o quanto o teu corpo adoece pelas tuas emoções. Sexta-feira, de novo, eu estarei aqui no horário do meio-dia e todas as angústias precisam ser colocadas de lado e colocada a percepção à vontade da mudança.
Quando você muda, tudo muda à tua volta, tá? Um beijo, um bom final de semana a todos, né? Espero você sexta-feira. E muito obrigado a todos os presentes e as flores que eu estive aqui, que eu ganhei aqui nessa live, do TikTok, do Instagram, do Facebook. Obrigado, David, Dora, Luciana, Souza. Temos aqui o Fernando. Temos aqui teria. Qual o valor do investimento? Tá lá, entra no WhatsApp que a gente te responde. São 12 parcelas de R$180. Tratamento completo, ele leva até 6 meses, tá, gente? São 12 sessões que você vai distribuir nesses 6 meses, ou você vai resolver a data que você escolhe, entrando junto com a nossa agenda, tá? Um beijo e até a semana que vem.